Fala galera do Método Armstrong, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula de física aqui com o professor Armstrong, criador do método que ensina física por habilidade e competência. Aqui você não tem decoreba, aqui você de fato aprende, você desenvolve as habilidades associadas à física, beleza? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Não se esqueça, né, de se inscrever aqui no canal, porque assim você recebe... Tá? Se inscreva e ative a notificação, porque assim você recebe diariamente o momento que eu estou postando os vídeos para vocês. Aí vocês vão estudar física naquele momento, ou então para te lembrar que tem que estudar física naquele dia. Poxa, Armstrong, eu vou ficar me dedicando horas e horas e horas no estudo de física? Não! Repare que os vídeos são curtos, eu vou direto ao ponto, sem decoreba, ok? Então se inscreva aqui no canal, não esqueça de deixar ativada a notificação para você receber todos os materiais que eu estiver postando aqui. Mas Armstrong, cara, eu tenho um problema muito grande porque eu não tenho material para estudar, sabe? Ou o meu material que eu tenho às vezes não está muito completo, não está muito bom, e aí, o que eu faço? Então, seu problema é esse, né? Tire nota máxima em física no Enem. É um material, um e-book que eu desenvolvi especialmente para você. Eu separei questões, estilo Enem e questões do Enem, dividi por habilidades e competências e estou entregando gratuitamente aqui para você. São mais de 100 questões, com o objetivo de fazer com que você estude física da maneira que o Enem cobra. Sendo assim, você pode arrebentar nas provas de física do Enem e de qualquer vestibular. Porque, gente, desenvolver habilidade do conhecimento científico é muito melhor do que decorar o assunto. Porque quando você decora, daqui a alguns dias você esquece. E o método física por habilidades e competência é um método rotativo. Então, por exemplo, em uma semana você estuda, são 5 competências, né, que aparecem na prova do Enem de física, tá? Então você estuda segunda, terça, quarta, quinta e sexta, as 5 competências. Aí na semana que vem, retorna para a competência 1. Então você fica fazendo revisão toda semana de todas as competências. E consequentemente você vai ficando fazendo revisão toda semana de todos os assuntos. E mais, você não esquece o conteúdo. Ah, mas qual é a diferença de uma semana para outra? É porque a cada semana a gente vai evoluindo mais da habilidade estudada, beleza? Então não esqueça de se inscrever no canal e ativar a notificação, hein? E se você quer receber mais conteúdo ainda do que eu estou disponibilizando aqui no YouTube para vocês, eu sugiro que você se inscreva, vai lá e comece a me seguir no Instagram. Siga o Método Armstrong no Instagram, porque lá eu também entrego mapa conceitual, eu entrego física em 60 segundos, é isso mesmo, tá? Ainda tem o grupo do Telegram, galera, então olha só, é muito conteúdo gratuito para você aprender física e de uma vez por todas arrebentar no Enem, beleza? Então faça com que ciência da natureza seja aquela alavanca, né, que jogue você cada vez mais, um impulsionador para jogar sua nota cada vez mais para cima, beleza? Então tá aqui, ó. Tire nota máxima em física no Enem, um e-book de física por habilidade e competência. E onde está esse material? Link na descrição do vídeo. Então chega de blá blá blá. Hoje eu trouxe aqui o seguinte: o que a maioria não sabe sobre corrente elétrica, ou não sabe ou esquece. Aí, Armstrong, eu sei a fórmula, eu sei, calma, mas tem uma coisa que é fundamental, sabe? Um detalhe assim que é primordial para que você saiba, nunca mais erre questões de circuito quando tem corrente elétrica associada. Armstrong, então o que eu preciso fazer? Preste atenção aqui, que a dica vai agora. Olha só, princípio da continuidade da corrente elétrica. Não sei se você já ouviu falar, se não ouviu falar, fique atento, preste atenção, não decora. Continuidade, o que quer dizer isso? Que o valor da corrente elétrica tem que se manter contínuo. Significa isso, que não importa a quantidade, a intensidade de corrente elétrica que entre no circuito, tem que sair do circuito, tá? Então tem um exemplo de um circuito, né? Um exemplo de um circuito onde nós temos aí 3 caminhos, né? Então, por exemplo, eu vou botar um número, ó, 10 amperes é o valor da corrente que está chegando ao circuito. Ah, mas quando tem 3 caminhos, significa o que mesmo? Que os 3 aparelhos estão ligados de forma independente. Por isso, 3 caminhos diferentes. 3 caminhos diferentes por onde a corrente passa significa dizer que são
que os aparelhos são ligados de forma independente. Logo, se um apagar, se acontecer algum problema com algum aparelho, não acontece nada com os demais, ok? Então, qual é a importância do princípio da continuidade da corrente elétrica? Se entra 10 amperes, precisa sair 10 amperes. Mas Armstrong, L é lâmpada, TV e o F é de ferro de passar, por exemplo. O ferro de passar, Armstrong, o ferro de passar não vai estar usando, Armstrong, olha só, o ferro de passar, Armstrong, não vai estar usando a corrente elétrica? Não, por favor, galera. Os aparelhos elétricos não usam corrente. A corrente é apenas quem leva a energia para eles. O ferro usa a voltagem, a diferença de potencial. O que é isso? É a energia que cada coulomb ali de carga da corrente está entregando, tá? Então, os aparelhos elétricos não usam corrente, eles usam voltagem, diferença de potencial, ok? Esse é o grande problema, né? Então, presta atenção, toda corrente que chega no circuito, ela precisa sair do circuito. Então, se entrou 10 amperes, tem que sair 10 amperes. Então, se por exemplo aqui na lâmpada tem 2 amperes antes, tem que ter 2 amperes depois. Porque o aparelho não usa a corrente só passa ali. Se na TV tem 3 amperes antes, precisa ter 3 amperes depois. Se no ferro de passar tem 5 amperes antes, precisa ter 5 amperes depois, para o total ser 10. A quantidade de corrente que chega tem que ser a quantidade de corrente que sai. Cara, olha só, presta atenção, isso é fundamental para estudar circuito elétrico, o princípio da continuidade da corrente. Tá? A mesma quantidade de corrente que chega, sai. Os aparelhos elétricos não usam corrente elétrica. Os aparelhos elétricos não usam corrente elétrica. Anota isso. Os aparelhos não usam corrente elétrica. A corrente elétrica é só quem leva a energia para o aparelho. Ok? A corrente elétrica é só isso, quem leva. Tá? A corrente elétrica é como se fosse um entregador de energia. Então, ela entrega e continua o seu caminho. Pensa assim, que a corrente elétrica é como se fosse um motoboy na eletricidade, ela vai, entrega e continua o seu caminho, tá? Então, olha que bacana, só pensa assim, entregou, continuou, entregou, continuou. O papel dela é fundamental, percebe? Igual o papel de um motoboy pra gente, como é que a gente pede alguma coisa, como é que faz para chegar até a gente de alguém que entregue, olha só quanto é fundamental. A corrente é a mesma coisa, tá? Então, a corrente passa, entrega a energia, ela continua. Então, esse é o princípio da continuidade da corrente elétrica. A mesma corrente que chega no aparelho tem que sair do aparelho. A mesma corrente que entra no circuito tem que sair no circuito. Gente, isso despenca na prova do Enem. Se você souber esses conteúdos básicos, isso vai fazer total diferença para você arrebentar nas provas do Enem, dos vestibulares que você for fazer que tenha física, beleza? Então, se você gostou do conteúdo, se você precisa de mais matéria para estudar, precisa de mais ajuda para estudar, se precisa de mais material para estudar, não deixe de se inscrever no canal, deixa o like aí, porque assim faz com que eu continue desenvolvendo mais material para vocês cada vez mais e mais. E outra, tem Método Armstrong no Instagram, que lá são postados mapa conceitual, resumo, física em 60 segundos, dicas, muita coisa boa com relação à física do Enem, beleza? Então é isso aí, galera, ficamos por aqui, até mais, bons estudos, até a próxima, tchau, tchau.